Queridos, você já recebeu algum convite que você não esperava receber? Possivelmente você já recebeu algum convite na sua vida, seja para fazer algum trabalho da faculdade junto, ir em algum aniversário, ir para algum churrasco. E quando a gente recebe um convite que a gente não espera receber, é ainda melhor, né? Que a gente está lá de boa vivendo, do nada a gente recebe um convite, vai ter um churrasco lá sábado, vamos? Você não vai fazer nada sábado e recebe esse convite. Isso é muito bom. Mas tem a outra parte, quando é você que convida. Há 3 anos atrás, eu me casei, para a glória de Deus, e teve um detalhe que, por um lado, é bom, mas, por outro lado, dá uma dor de cabeça, que é você montar a lista de pessoas que vão para o seu casamento. O casamento é uma parada que já é um outro patamar, né? Mais do que um encontro ali qualquer. Você se prepara, gasta um dinheiro. Se você quer casar um dia, já junta dinheiro, hein? Mas aí o que acontece? Você chama para o seu casamento, para o seu futuro casamento. Na época, eu chamei as pessoas que eu tinha mais afinidade, família, amigos, tanto meu quanto de Andressa, mas também tem o dos pais. E às vezes você nem fala com os amigos dos pais, mas eles vão, né? Porque são seus pais, você tem que convidar também. E eu lembro que a gente botou no papel, não vai dar muita gente não, vai ser tranquilo. Rapaz, quando a gente começou a botar os nomes no papel e foi passando, Andressa, tira. Cada convidado, meu amigo, é uma nota no casamento, tá? É R$150 para cima, dependendo do lugar. Enfim, então, se você for chamado para um casamento, valorize e vá. Você já ficou em alguma posição que você teve que convidar alguma pessoa para alguma cerimônia sua? Algum aniversário seu? Algum churrasco? Já teve? Já teve que convidar alguém, Jafim? Show. Meus irmãos queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um convite de Jesus que não é apenas um convite para um aniversário, não é apenas um convite para um casamento qualquer, é um convite capaz de mudar completamente as nossas vidas. E Jesus faz esse convite para mim e para você nessa noite. Vamos ler Mateus 11, 28 a 30, e a gente poder tirar algumas verdades desse texto. Jesus falando aqui, o texto diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Meus irmãos, essa declaração de Jesus só foi registrada no Evangelho de Mateus. E o versículo 29 é o único versículo em que Jesus fala do seu próprio coração com 2 palavras, que é um coração manso e humilde. Qual que é o contexto dessa passagem? Quando Jesus chama os seus 12 discípulos, ele dá para eles autoridade para expulsar espíritos imundos e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Jesus dá instruções e envia esses 12 para a cidade, a fim de que eles façam exatamente aquilo que Jesus lhes ordenou. E diz a Bíblia que depois Jesus vai ensinar e pregar nas cidades. Jesus começa a repreender certas cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, porque muitos não se arrependeram das suas obras. E aí, no final dessa repreensão, Jesus vai dizer: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeira lição que a gente pode destacar aqui: Jesus convida os cansados e sobrecarregados. Galera, esse é um convite universal de Jesus. Imagina aquela cena, diante de tantas pessoas, o Deus Criador, Santo, soberano sobre toda a criação, ele poderia falar: afastem-se de mim, pecadores, afastem-se de mim, vocês que não querem saber nada, afastem-se de mim porque vocês são impuros. Jesus, o Deus Santo que se encarnou, vai dizer para aquelas pessoas: venham a mim. Jesus está disposto a receber e perdoar as pessoas.
Esse convite de Jesus, meus irmãos, é dirigido a homens, a mulheres de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os estratos sociais. Esse convite de Jesus é dirigido ao rico, ao pobre, ao doutor, ao analfabeto, à criança, ao adolescente, ao adulto, ao jovem, ao idoso. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Imagina um Deus que dirige todo o universo com a palma da sua mão, olha para mim e para você e diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Meus irmãos, que promessa maravilhosa de Jesus! Esse convite de Jesus é dirigido a você nessa noite mais uma vez. Jesus ama e a porta da graça está aberta. Jesus hoje te convida a ir até Ele e encontrar alívio para a sua vida. Em um primeiro momento a gente pode pensar, lendo esse texto, parece que Jesus se dirige aos que ainda não o conhecem. A gente pode pensar, cara, esse convite assim, venham a mim, é para a galera que ainda não está com Jesus, que ainda não se converteu, que ainda não conhece Ele. E de fato, esse convite sim é para essas pessoas. Mas também Ele convida aqueles que têm pouco tempo de caminhada. Ele convida também aqueles que têm muito tempo de caminhada. Jesus convida os cansados e sobrecarregados, independente da sua maturidade espiritual. Ele convida essas pessoas a encontrarem descanso verdadeiro nele. Não é um descanso em que você tira umas férias, uns dias ali, e você acha que está tudo bem. Teve umas 2 semanas que eu fui para Petrópolis. E a Andressa dá plantão todo final de semana praticamente. Aí nesse final de semana ela não deu plantão. A gente, vamos lá para Petrópolis, ficar um final de semana lá, relaxar um pouco. E a gente estava cansado, de fato. Descansamos? Descansamos. Mas esse descanso aqui não é um descanso simplesmente físico. Vai além do descanso físico. É um descanso da nossa alma por inteiro, que só Jesus pode nos oferecer. Meus irmãos, esse é o convite mais glorioso que eu e você podemos receber. O convite da salvação, de ir até Jesus, o convite do descanso, de encontrar nele o que realmente nós precisamos. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de popularidade, você não precisa de status, de glamour, você não precisa gastar sua energia em coisas fúteis e eternamente inúteis. Você precisa de Jesus hoje e para sempre. E hoje Jesus te convida a ir até Ele. O Deus que se encarnou, viveu sem pecado, morre em uma cruz e ressuscita. Jesus está pronto para perdoar os seus pecados. Jesus está pronto para te dar um novo coração. Jesus está pronto para te dar a vida eterna. Jesus está pronto para te dar a esperança e uma nova vida. E Jesus te convida nessa noite, na condição que você se encontra. Mesmo você cansado, mesmo você estando sobrecarregado, é Ele quem vai te aliviar. É Ele quem vai te dar descanso. É de Jesus que nós precisamos. Nesse texto, galera, Jesus mostra que Ele não convida apenas para a gente ir até Ele por algo em troca. Ele chama a gente para um relacionamento pessoal. Jesus te convida a um relacionamento pessoal. Jesus não fala, venham a mim só um dia, e é isso, não queiram mais saber de mim. Não é isso que Jesus diz. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o mediador, o Salvador. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Nós éramos como ovelhas sem pastor e fomos adotados. Nós éramos escravos do pecado. Jesus, o Deus cheio de graça e de misericórdia, nos amou ao ponto de morrer em uma cruz por nós e ressuscitar. A sua religião não pode te salvar, a sua igreja não pode te salvar, o seu líder de célula não pode te salvar, Maria não pode te salvar, Pedro não pode te salvar, o Papa não pode te salvar, só Jesus Cristo pode salvar a sua vida, só Jesus Cristo pode dar sentido à sua vida, só Jesus pode te dar a vida eterna, de graça. Meus irmãos queridos, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. Isso é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. E você pode fazer uma pergunta que eu me fiz lendo esse texto. O que leva Jesus a fazer um convite desse?
O que leva Jesus, completamente insuficiente nele mesmo, faz um convite para mim e para você, pecadores. Meus irmãos, o que motiva Jesus a dizer isso? É o seu próprio amor. Ele não precisa de nós, nós que precisamos dele. Não é porque eu e você merecemos. Isso é graça, isso é bondade com cada um de nós. E Jesus faz esse convite àqueles que têm real noção da sua necessidade. Teve umas 2 semanas que aconteceu uma pequena fatalidade. Não vou falar fatalidade, que está tudo bem. Estou eu dirigindo a caminho da igreja. Aí ali, se você está ligado, tem uma curvinha que é como se fosse um S. Me desliguei. Fui para a direita, só que quando eu fui para a esquerda com o carro, eu fiquei olhando muito o carro do lado aqui e esqueci do meio-fio do lado direito. Do nada, bum! Eu, meu Deus! Galera, meu carro estava legalzinho, alinhado, de boa. Aí eu falei, caraca, eu acabei de trocar o pneu, alinhei, balanceei, fiz cambagem, misericórdia. Gastei um dinheiro. Aí fui eu andar com o carro de novo. A direção que antes estava assim, o carro estava reto, a direção ficou assim, e o carro tremendo, tremendo. Ai, meu pai, vou ter que gastar um dinheiro agora. Tive que levar no mecânico. Levei o carro na oficina aqui perto. Cheguei lá, meu amigo, deu uma batida aqui, me ajuda aí, eu acho que eu vou ter que alinhar de novo, ver o que aconteceu. Só que tem um mistério, esses mecânicos, né, com todo respeito aos mecânicos, que eles querem ver tudo que está de errado com o carro naquele momento. Falei, meu amigo, eu só dei a batida, eu só quero fazer o alinhamento e balanceamento porque eu preciso ir para o Rio. Ele, não, de boa, vou ver ali, vou desmontar a roda, vou ver o que deu ruim. Aí, estou eu sentado esperando, me vem um mecânico com uma lista cheio de peça. Ô, seu Guilherme, deu problema aqui no terminal da suspensão, no axial, a pastilha de freio tem que trocar, deu problema disso aqui, bieleta entortou. Falei, meu amigo, quanto que deu isso aí? 1.300, meu amigo. Eu falei, meu amigo, eu não tenho esse dinheiro agora não, eu só quero fazer alinhamento e balanceamento, porque eu preciso para o Rio hoje. Aí ele falou, isso pode ter sido da batida e tal. Aí falou lá, falei, não tem como eu fazer isso agora, faz isso aí. Graças a Deus, fiz alinhamento, balanceamento, o carro está reto, com a direção boa. Depois eu vejo esse terminal da suspensão aí, até dar problema. Meus irmãos, eu bati com o carro. Eu sabia que o carro estava ruim, eu precisava levar o carro no mecânico, porque senão não ia dar certo. Quando Jesus fala esse convite, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele está partindo do pressuposto que os que estão cansados e sobrecarregados sabem que estão cansados e sobrecarregados e precisam de um descanso, precisam de um alívio. São para esses que Jesus veio. Ele mesmo disse, eu não vim para chamar os saudáveis, eu vim para os doentes, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Quem são esses cansados e sobrecarregados? Se você está cansado de lutar contra os seus pecados, se você está cansado de fazer o melhor para Deus e fracassar, se você está cansado de lutar sozinho para vencer as suas fraquezas, esse convite é para você. Se você está cansado de viver perturbado e sem paz, esse convite é para você. Se você está cansado do mundo, esse convite é para você. Se você está cansado da incerteza da vida eterna, esse convite é para você. Se você hoje está sem alegria no coração, esse convite é para você. Meu irmão e minha irmã, se você está cansado, sobrecarregado, esse convite é para você. Se você está sobrecarregado e precisa de alívio, se você está sobrecarregado porque você tem caído no mesmo pecado e parece que não tem solução, esse convite é para você. Se você está sobrecarregado por dúvidas, por tentações, pelo medo da morte, esse convite é para você. Esse convite é para mim, esse convite é para você, esse convite é para todos nós. Quem não está cansado e sobrecarregado? Jesus oferece descanso para a nossa vida. Jesus oferece descanso para a nossa alma. E essa é a segunda lição. Jesus é o verdadeiro descanso para a nossa alma. Ele vai dizer, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é jugo? Alguém aqui sabe o que é jugo? Se quiser falar, quer falar? Fica à vontade. É, isso aí, a parada do boi.
Jugo é um instrumento, imagina um boi, um animal, é um instrumento que você coloca nesse animal e ajuda a aliviar a carga desse animal e ajuda ele, por exemplo, a arar o terreno e seguir uma direção. Normalmente é conhecido como jugo duplo, ou seja, 2 animais, imagina 2 bois, e aí bota esse jugo no boi, e aí você pensa que ele tem que cultivar esse terreno aqui. Um boi, gente, não tem essa noção de, vou certinho nessa reta, vou voltar e vou. Então, o que ele precisa? De um jugo, que vai dar para ele a direção. Imagina se ele não tiver um jugo. Vai andar para todo canto, não vai cultivar terreno nenhum. Então, o boi precisa desse jugo para dar a direção para ele. Só que tem alguém no comando desse jugo. Só que tem algo muito interessante também. Naquela época, você tinha que pegar o boi para fazer esse jugo, porque cada boi tem um tamanho de pescoço, né? Então, você tinha que pegar o boi, tirar a medida certa do pescoço do boi para fazer o jugo. Por quê? O jugo ele não pode nem ser muito largo, nem muito apertado, porque senão vai dar ruim. Por que Jesus está falando isso? Quando ele fala que o meu jugo é suave, o meu fardo, ele fala, na verdade, no 29, tomem sobre vocês o meu jugo, ele está dizendo que ele está com a gente. Imagina esse jugo duplo, um jugo que alivia a carga, ele está com a gente, ele está junto, aliviando a nossa carga. Ele nos ajuda a levar o fardo. Ele promete para a gente ajuda e parceria. Olha que coisa maravilhosa. O jugo também vai se referir à submissão. A Bíblia fala muito sobre ou você está debaixo do jugo do pecado, ou você está debaixo do jugo de Cristo. E lembra que é um convite aqui de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aí ele fala no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está querendo dizer que o jugo precisa ser adequado. Lembra que eu falei que tirava a medida do boi lá do jugo? Porque se estiver solto, o boi fica zanzando lá, não vai dar ruim. Se estiver muito apertado, dá ruim. Jesus está dizendo que o jugo dele é suave, se adapta bem, é bom para a gente. Faz com que a gente tenha uma vida adequada, feliz, bem-aventurada. Não esfola o nosso pescoço. Essa ilustração dele aqui é maneiríssima, muito maneira mesmo. E Jesus, depois de falar, tomem sobre vocês o meu jugo, ele acrescenta e diz, aprendam de mim. Tomem o jugo de Jesus e aprendam dele, porque ele é manso e humilde de coração. Jesus mostra aqui que esse é um convite pessoal e é um convite relacionado ao discipulado, relacionado a caminhar com ele, a aprender dele, a obedecer ele, a inclinar toda a nossa vida a ele. E como resultado disso, encontraremos descanso para a nossa alma. Não apenas como um professor, mas como um mestre que a gente olha para Jesus e vê como tem que viver a nossa vida. Nós precisamos aprender de Jesus, olhar para Jesus, viver como Jesus viveu, amando a sua palavra e seguindo exatamente como está escrito. O que está escrito nos basta. E agora eu e você podemos olhar para Jesus e aprender dele. Ele é manso e humilde de coração. Esse é o único versículo que fala sobre o coração de Jesus. Se você pudesse definir o seu coração em 2 palavras, o que você definiria? Quais seriam essas 2 palavras? Provavelmente palavras ruins, porque o nosso coração é pecador. Jesus é manso e humilde. Jesus não nos oprime. Jesus liberta. Jesus perdoa. Jesus alivia. Jesus restaura o caído. Jesus nos coloca de pé para a honra e glória dele. Quando a gente olha para toda a Bíblia, a gente vê que Jesus reergueu Davi do seu adultério. Jesus reergueu Pedro da sua negação. Jesus libertou Maria Madalena. Jesus deu salvação para Zaqueu. Jesus curou o cego de Jericó. Jesus deu um novo sentido de viver para a mulher samaritana. Ele pode fazer o mesmo com você nessa noite. Talvez hoje você esteja cansado, talvez hoje você esteja sobrecarregado, pensando, o que eu vou fazer com a minha vida? Para onde é que eu vou? Jesus hoje te convida a ir até Ele, encontrar descanso para a sua vida, descanso para a sua alma. E esse descanso você não vai achar no mundo, você não vai achar num namoro, num casamento, numa faculdade, num trabalho, num salário maravilhoso. Essas coisas são boas sim, mas são passageiras. O que nós temos com Jesus é eterno. Isso a gente vai ter para toda a vida. Amém, meus irmãos? Como a gente pode aplicar então esse texto na nossa vida? Única aplicação dessa noite.
Vá até Jesus e encontre nele o verdadeiro descanso para a sua vida. Vá até Jesus e encontre nele o verdadeiro descanso para a sua vida. Como que a gente vai até Jesus? Você vai até Jesus pela oração. Você vai até Jesus com o coração quebrantado e contrito. Jesus, mais uma vez, te faz esse convite nessa noite. Qual que é a sua reação? Imagina se Jesus abre os céus aqui agora, desce e você consegue ver Jesus com seus próprios olhos. E Jesus fala: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Qual seria a sua reação? O que você falaria para Jesus? Como você reagiria? Meus irmãos, diante de tamanho Deus e tamanha declaração, o que nos resta é dobrarmos o nosso joelho e entregar nossa vida a Jesus. Peça nessa noite, meu irmão e minha irmã, para que Ele transforme o seu coração. Peça para que Ele mude as disposições do seu coração. Peça humildemente para que Jesus abra os seus olhos e você ache a beleza da vida nele. Vá até Jesus, confesse os seus pecados, confesse aquilo que tem te atormentado, confesse aquilo que tem te impedido de se aproximar dele. Abra o seu coração. Oração é uma conversa que você pode ter com Deus a qualquer momento, porque Ele garantiu isso para nós. Jesus garantiu isso. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Converse com Jesus, abra o seu coração. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje você pode se aproximar dele por uma oração. Por uma oração. Arrependa-se dos seus pecados. A gente escuta semana após semana: o pecado é maligno, o salário do pecado é a morte. Uma vida com pecados não confessados e não deixados para trás é uma vida triste, é uma vida sofrida, é uma vida perturbada. Mas graças a Cristo, hoje não somos mais condenados. Graças a Cristo, hoje a nossa vida é transformada e a gente pode ter alegria da vida eterna todos os momentos. Jesus oferece descanso para você nessa noite. Jesus oferece alívio para a sua vida. Jesus oferece a salvação para você nessa noite. Vá até Ele em oração, arrependido, e encontre o descanso para a sua alma. Para concluir, galera, certamente Jesus não promete para a gente uma vida de repouso. Como se nada tivesse acontecendo, fica aí deitado assistindo Netflix, é isso. Teremos tristezas, teremos lutas, mas Jesus assegura para a gente que se a gente estiver unido a Ele, a gente acha alívio para a nossa alma, alívio dos nossos fardos, toda angústia, toda frustração, toda tristeza, toda desgraça. Quando a gente vai até Jesus, essas coisas não têm sentido nenhum, essas coisas não valem nada. O pecado muitas vezes cansa, mas a graça de Jesus é muito mais abundante e alivia. Jesus nos salva. A vida com Cristo é o projeto mais fascinante da nossa vida. É a coisa mais maravilhosa que poderia nos acontecer. Meus irmãos queridos, diante de tantos convites que esse mundo oferece, diante de tantos convites que muita gente acha que precisa desses convites que o mundo oferece, isso não vale nada comparado ao convite glorioso que Jesus nos dá nessa noite mais uma vez. Vá até Ele e encontre o verdadeiro descanso para a sua vida. Amém? Senhor, a gente te louva mais uma vez, Jesus. Que convite maravilhoso que o Senhor nos faz. Independente de alguém aqui que ainda não te conhece, ou da pessoa que te conhece pouco, ou da pessoa que te conhece muito, esse convite é para a nossa vida todos os dias, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a ir até Jesus, confessando os nossos pecados, arrependidos, Senhor. Que a gente vá até Jesus nessa noite, encontre descanso para a nossa vida, Jesus. A gente sabe, a Tua palavra é fiel, é verdadeira. Isso aqui é uma promessa da Sua própria boca, Jesus. Que a gente encontrará descanso para a nossa alma. Isso é verdade, Senhor. Só o Senhor pode nos dar descanso. Só o Senhor pode nos dar alegria. Só o Senhor pode nos dar contentamento.
diante de tamanho cansaço e sobrecarga do nosso coração, da nossa vida, com coisas tão banais, inúteis. Jesus, recebe a nossa adoração nessa noite, recebe a nossa oração, Jesus recebe a nossa atenção, que a gente vá até o Senhor, encontre descanso para a nossa vida, Senhor, todos os dias da nossa vida, que a gente te busque de novo, de novo e de novo, Senhor. Tu és o Deus soberano sobre toda a criação, e a gente, nesse momento, se constrange diante da Tua presença, de um Deus tão bom, de um Deus tão justo, que morreu por nós numa cruz e ressuscitou. Jesus, glórias ao Seu nome, Senhor. A gente te louva nesse lugar e a gente declara que o Senhor é o nosso bem mais precioso e o Senhor é tudo que a gente precisa nessa vida. Senhor, muito obrigado por esse convite, que de fato a gente saia daqui transformado e renovado pela Tua palavra, pelo Seu amor, em nome de Jesus. Amém.